Fala meu povo, eu sou o Mate e finalmente vamos falar sobre o último episódio de Dakopi no Kensai. E meu amigo, a partir da metade desse último episódio as coisas começaram a ficar um pouco confusas para algumas pessoas. Então, além de eu resumir um pouco esse último episódio, eu vou tentar deixar algumas coisas claras do que aconteceu com base no meu entendimento e analisar o episódio como um todo. Então, vamos lá. Começando que eu incrivelmente estava errado em minha teoria do episódio anterior e incrivelmente é foda, né? Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. O que realmente aconteceu foi que a Shizuka bateu sem parar no Dakopi até ele perder a consciência. E quando ele recobrou ela, a Shizuka não estava mais ao seu lado. Então decidiu voltar para a cidade. E nesse momento se encontrou com Naoki, explicando tudo o que aconteceu em Tóquio e de suas lembranças de timelines passadas. Mas o Naoki, além de ficar meio confuso sobre tudo isso, decidiu não o ajudar a partir de agora. Porque ele finalmente havia aberto os olhos sobre a Shizuka. E para isso ter acontecido, a família dele inteira teve que se ferrar. Porque após ele confessar esse crime, a sua mãe entrou numa espiral enorme de estresse que a fez ficar doente e fechar a própria clínica temporariamente. Além disso, também teve impacto não só no emprego, mas como no próprio futuro do irmão dele, o Junia. Porque esse negócio de reputação lá no Japão da família, mano, é bem complicado. E até a chance do Junia ir pra faculdade estava ameaçada por causa dos crimes do irmão mais novo. Mas mesmo sendo demitido e com esse futuro incerto, o Junia não havia mudado, inclusive comprando um novo óculos pro Naoki, já que na discussão que eles tiveram no episódio anterior, o Naoki revelou sem querer que o grau dele havia aumentado. Não tem jeito, né? O Junia é o GOAT desse anime, mano. Voltando no futuro, pode ser que o próprio Junia tenha se entregado no lugar do Naoki, mas eu não acho isso por um motivo. No episódio 4, quando o Naoki se entregou, nos pós-créditos tinha algumas mulheres fofoqueiras e estavam falando que provavelmente quem se entregou foi manipulado por uma menina do primário. Ou seja, muito provavelmente foi o Naoki sim que se entregou, mas tem gente que teoriza que pode ter sido o Junia que assumiu a culpa, mas eu não acho, tá? Mas enfim, o Dakopi não entendeu do porquê o Naoki não queria o ajudar e revela que não estava mais entendendo a Shizuka, porque mesmo que inicialmente ele a achava mal por causa das suas memórias passadas, ele percebeu com essa nova chance que ele teve na Terra que ela era gentil. A sua percepção de sentimentos humanos não era boa o suficiente a nível de separar as coisas, tanto que o Naoki teve que falar com todas as letras que todo mundo na Terra era assim. Todos têm seu lado bom e ruim. Não existiu uma pessoa na história, tirando Jesus Cristo, que não tivesse essa dualidade. O Naoki tava ali não para ajudar o Dakopi, mas para agradecê-lo. Porque por mais que o Dakopi fosse um imbecil inútil, todo o tempo que os dois passaram junto com a Shizuka foram extremamente importantes para o Naoki se desenvolver. Mas confesso que talvez ele nem devesse ter tentado salvá-la do egocentrismo dela para início de conversa, devolvendo ao Dakopi a câmera que ele havia pego sem permissão algum tempo atrás. E então, vá embora dali, mas não antes de pedir um último favor ao Dakopi. Se ele voltar no tempo, poderia falar para a versão do passado do Naoki ter coragem o suficiente para brigar e desabafar com o próprio irmão, para que ele também tenha a felicidade de ficar bem com os seus parentes. E então, sai dali. Agora, sobre a Shizuka, esse episódio na realidade havia começado com um flashbackzinho de seu passado, onde mostrou que os seus pais brigavam para um caramba e por isso se separaram. Tudo que ela mais desejava no passado era ter um pai presente. E aqui está o principal vilão do anime, ao meu ver, porque tudo o que aconteceu foi uma bola de neve ferrada que ele causou. A mãe da Shizuka ter virado do Jobs, a tragédia na família da Marina, toda essa espiral teve início no pai da Shizuka. Você deve se mamar agora. Além disso, nessa época ela também demonstrou querer uma escola divertida e sem bullying. Mas eu acho que nesse flashback em específico ela não tinha idade ainda para ir para a escola. Mas eu não descarto que ela sofria bullying mesmo antes da separação dos pais delas, beleza? E meu Deus, irmão, essa mina tava psicótica demais. Porque o que acontece? O anime nos mostrou diversas manchetes de jornais que noticiavam que ela sequestrou as duas meias irmãs e as mantiveram em cativeiro por um
mês inteiro, mano. Quê? Mas graças a Deus, essas duas irmãs saíram vivas depois de tudo isso, mano. Meu Deus do céu. Além disso, a Shizuka foi flagrada em câmeras, e juntado ao fato dela também ter desaparecido logo após o corpo da Marina ser encontrado na cidade natal dela, estavam achando que se tratava de uma psicopata em ação, uma psicopata mirim, mas a gente sabe que não era nada disso. E sabe-se lá como, mesmo sem dinheiro e sendo procurada pra caramba, ela conseguiu voltar para a cidade natal, mesmo até ela sendo barrada na balsa, então não sei como isso aconteceu, mas segue o roteiro. Quando ela voltou pra cidade, a sua mãe não estava mais na casa onde elas ficavam, ou seja, ela meio que foi abandonada pela própria mãe também. E então vai a Deltacopi no local de encontro de sempre deles pedir ajuda para irem até o canil ver se o Chape estava dentro da barriga dos funcionários. Só que o Dacopi se recusou a fazer isso, tentando resolver tudo na base do diálogo. E até que ele consegue, mas não do jeito que vocês estão pensando, porque a Shizuka começou a desabafar tudo o que sentia enquanto descontava no pobre Dacopi batendo com uma pedra nele. E todo o assunto do desabafo poderia se resumir em culpar os responsáveis por ela, porque ela realmente tinha um pouco de razão sobre tudo, porque ela não foi bem cuidada, ela era apenas uma criança e tinha diversas responsabilidades nas suas costas, e obviamente uma criança muito provavelmente não aguentaria tanto fardo, né? Falando com todas as letras que a culpa de tudo era de não ter sido cuidada pelos seus responsáveis, abandonada pelo seu pai e sua mãe. Perguntando a Dacopi o que ela deveria ter feito em diversas situações cotidianas que ela precisaria de seus pais, e ele responde não saber, assumindo finalmente para Shizuka que ele tinha uma dificuldade de compreensão. Ela fica mais pistola ainda quando ele revelou isso e o bate de novo por ser tão inútil. Mas ele não desistiu do diálogo e, com um aperto forte na mão dela, se desculpa com todas as forças por não ter procurado entender os sentimentos dela por todo esse tempo, inventando soluções idiotas no processo que apenas piorava tudo. E então ela começa a chorar e parou de bater nele, com os dois se abraçando e finalmente fazendo as pazes, mano. E que cena linda, cara. Mas a minha emoção se quebrou no meio dessa cena porque ela disse uma palavra que me lembrou um meme do Broly. Mano, vai se ferrar, velho. Só ver essa frase e o meme do Broly. Estou à beira da loucura. Me desculpa por estragar essa cena. Voltando para o anime, né? Em sequência teve outra cena lindíssima, mostrando os dois vivendo juntos na rua, já que nenhum dos dois agora tinha um lar para voltar. Esse convívio dos dois foi extremamente complicado e eles não paravam de chorar nem um minuto. E depois de dias chorando, ele fala para Shizuka que estava extremamente feliz por estar ao lado dela naquele momento, mas que não podia suportar vê-la sem um sorriso no rosto, mostrando a ela a câmera, explicando como essa câmera funcionava, só que agora ela estava quebrada, mas que por estar quebrada ele não conseguiria usufruir do poder da câmera. Ele achava isso, mas quando ele recuperou as suas memórias, ele percebeu que conseguia sim fazer algo. Ele poderia usar o seu poder feliz uma última vez, como se fosse um hacking. Ele planejava se sacrificar para voltar ao passado e tentar ao menos fazer os 3 protagonistas da história um pouco mais felizes. Fazer isso para todos em 2016, que é inclusive o nome do episódio. E essa foi a cena de despedida do Dacopi, porque ele percebeu que a sua presença estava piorando tudo e que estava disposto a consertar tudo mesmo que ele não estivesse mais ali. A Shizuka chorou demais vendo essa cena, com medo de perder a última coisa que lhe restava, né? Enquanto ele se despedia na sua frente, voltando ao passado. A partir desse ponto do episódio fica tudo meio confuso e complicado, mas eu vou tentar deixar as coisas claras para vocês. O que eu entendi é que ele sacrificou a sua própria existência para dar o poder para a câmera uma última vez. E ao fazer isso ele deixou alguns resquícios de consciência e também de memória dessa antiga linha temporal para a nova, repassando-as para a mente daquelas pessoas que ele conheceu. Como podemos ver nessa cena quando ele está acordando a Shizuka mesmo não estando
estando ali. Agora, sobre as memórias, elas se manifestavam como uma espécie de déjà vu, como nessa cena aqui, onde a gente vê que a Marina jurava se lembrar que a Shizuka usava uma flor em seu cabelo, por mais que ela nunca usou nessa nova timeline. Dos 3 protagonistas, quem se deu melhor foi o Naoki, porque o Dakopi repassou para ele a mensagem de brigar com o seu irmão, e por causa disso eles estavam conectados nessa linha do tempo. E na escola, ele, que sempre foi antissocial e não gostava de ir para lá, teve um motivo para ir. Na linha do tempo anterior, o motivo era a Shizuka, porém aqui foi porque ele conseguiu fazer novos amigos com a ajuda dessas memórias do Dakopi. O Naoki até pensou em falar com a Shizuka, mas não o fez. Provavelmente pela fala que ele teve no começo do episódio, né, que ele disse que seria melhor nem ter se envolvido com ela. Uma cena que me lembrou muito o final do filme do Efeito Borboleta, não sei se vocês se lembraram também aqui. A vida da Marina e da Shizuka não mudaram tanta coisa não, tá ligado? A Shizuka ainda sofria bullying e tinha uma mãe de merda, e a Marina ainda tinha uma família transtornada e também fazia bullying com a Shizuka. Porém, uma cena mudou o futuro das duas, porque no dia em que a Marina originalmente ia matar o Chape, ela não fez isso porque a Shizuka não estava com o Chape na hora de sair de casa. E por causa disso, a Shizuka estava sendo espancada pela Marina naquele momento. Queria perfurar o olho dela com uma caneta, mas nesse momento um lapso de memória passou na mente das duas, uma voz se desculpando, e nesse momento a luz bateu na ponta da caneta, fazendo um reflexo para o caderno da Shizuka, onde ela havia desenhado o Dakopi, o que atiçou a curiosidade da Marina. Não era só ela naquele mundo que reconhecia aquela criatura que vez ou outra aparecia em suas memórias. Quando as duas foram dialogar sobre isso, inconscientemente começaram a chorar e discutir amistosamente sobre aquela figura, como ela aparecia nos seus pensamentos misteriosamente do nada para acompanhá-las e dar algumas dicas, por mais inútil que algumas delas fossem, com a desculpa que o diálogo trazia a felicidade. Inclusive, quando elas falaram essa frase da felicidade, elas fizeram o característico pi, como se realmente tivessem o conhecido. Esses déjà vus e memórias que nunca ocorreram inconscientemente juntou as duas, que nem entendiam o porquê estavam chorando. Agora elas estavam unidas, talvez como amigas, talvez como colegas. Só se sabe que a Marina, a partir daquele momento, parou de fazer bullying com a Shizuka e as duas começaram a se tratar até que normal, fazendo inclusive piadas com as situações das duas, fazendo as pazes, o que o Dakopi tanto queria, mas não conseguiu. Como se um laço da amizade que ele mostrou no primeiro episódio estivesse envolvendo as duas inconscientemente. Ironicamente, o Dakopi fez essas 3 crianças, outrora sozinhas, terem alguém para se apoiar a partir de agora. Mas só conseguiu isso quando ele mesmo não estava mais ali. O que é bem triste de se pensar sobre, né? As duas cresceram juntas, se apoiando uma a outra para não perderem a cabeça por causa da família de merda que as duas possuíam. O que elas deveriam ter feito desde o início, né? E não esse bullying sem sentido algum. O Dakopi não tinha poder algum para mudar as pessoas. Ele fez de tudo em seu alcance. Ele mudou minimamente o passado, salvando 2 crianças de cometerem suicida. As duas cresceram, mostrando-as em 2022 com o Chape, reforçando que a Marina naquele momento anterior tinha parado de fazer bullying com ela e não chegou ao ponto de matar o próprio cachorro da amiga, né? Só que nem tudo são flores, porque a Marina ainda tinha cicatriz em seu rosto, reforçando que não conseguiram mudar o core do problema. E a Shizuka está com um semblante bem melhor do que ela aparentou no episódio passado em 2022. Provavelmente agora estão na faculdade em 2025. E esse aqui, cara, não é um final trágico, não é um final alegre. Ele é um final, digamos que realista. Talvez tenha palavras melhores para descrever esse final. Uma última coisa também que o Dakopi fez foi se desculpar com a sua mãe por não ter dialogado com ela, dando um completo sentido novo para a cena do episódio anterior, onde ele bateu na sua mãe quando ela a contrariou, onde ele quebrou as próprias crenças por não ter dialogado com ela. Interessante se pensar nisso agora, né? Enfim, no final as duas estavam
rindo. Essa foi a surpresa do ano. Com certeza está nos meus favoritos e eu dou nota 9 de 10 para o anime. E vocês, gostaram dele? Interpretaram coisa diferente? Odiaram? Discordaram de mim? Alguma coisa que eu disse aqui? Diz aí nos comentários. Mas antes disso, vejam a mensagem final do Dakopi para vocês. 君がもう一人じゃない君たちがありがとうバイバイ